Hoje é dia 20 de abril de 2010, agora são 12 horas e 25 minutos. Pode olhar, o SBT, a Rede Globo exibindo o SPTV e a USBT exibindo o desenho animado. Esse vídeo aqui é um registro antecipado. A Folha teve acesso ao resultado de 6 lotes de licitação para a construção da linha 5 do metrô, a chamada linha Lilás. Como prova de que esse processo é viciado e de que houve um acordo prévio entre as companhias para dividirem entre si os 6 lotes que a gente vai antecipar aqui hoje, 20 de abril, a gente vai falar o resultado dos lotes de 3 a 8. Então, o primeiro lote já foi aberto no ano passado, o vitorioso foi o consórcio Constran Construcap. O lote 2 também acaba de ser aberto, né? Se não me engano, na semana passada. Ficou o consórcio Galvão e Serveng, com um preço 30% acima do estimado pelo metrô. E agora eu vou falar para vocês o resultado dos lotes ainda não abertos. O lote 3, um dos mais valiosos, ficará com o consórcio Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Não foram abertos ainda, agora. Então, lote 3, Camargo Correia, Andrade Gutierrez. Lote 4, o vencedor vai ser o consórcio Mendes Júnior. O lote 5, o vencedor vai ser o consórcio Heleno Fonseca / Triunfo. O lote 6, o vencedor vai ser o consórcio Carioca, que faz junto com a Setenco. O lote 7, que é o segundo mais valioso, o vencedor vai ser o consórcio Odebrecht OAS. E o lote 8, o último desse trecho, vai ficar com o consórcio CR Almeida Consben. Os lotes 3 e os lotes 7 juntos acumulam 65% do valor dessa obra. Então é isso, hoje é dia 20 de abril, agora são 12 horas e 27 minutos e a gente antecipou aqui o resultado dos 6 lotes que ainda vão ser abertos nos próximos dias e a gente vai voltar a mostrar esse vídeo quando esses lotes forem abertos para provar que o processo foi totalmente viciado, tá bom? Ricardo Feltrin, Folha de São Paulo. O escândalo do metrô de São Paulo. O Ministério Público vai investigar a suspeita de fraude na licitação da linha Lilás. A concorrência de 4 bilhões de reais foi suspensa. Na Assembleia Legislativa, deputados querem apurar o caso. As denúncias mobilizaram a oposição ao governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Major Olímpio, do PDT, já protocolou um pedido e está coletando assinaturas para a criação de uma CPI que vai investigar a licitação da linha 5 do metrô. Isso é uma desmoralização e são 4,2 bilhões de reais. É muito dinheiro público envolvido nisso. Não pode ficar barato. A Assembleia Legislativa não pode se omitir. Ontem, o jornal Folha de São Paulo divulgou denúncia de que a licitação para a construção de um trecho da linha Lilás do metrô paulistano teria sido fraudada. O jornal gravou um vídeo em abril deste ano, antecipando quem seriam os vencedores. A lista confere com o resultado do processo divulgado na última quinta-feira, o que sugere que as empresas já teriam um acerto prévio com o governo do PSDB. As empresas envolvidas negam qualquer acerto prévio com o governo. Mesmo assim, o Ministério Público vai investigar o caso e até já designou um promotor para conduzir o processo. O candidato José Serra, que assinou a licitação em 2008 quando era governador e que ontem disse que queria uma investigação sobre o caso, hoje falou que tudo não passa de uma mera coincidência. O governador Alberto Goldman, que substituiu Serra, suspendeu a licitação ontem, logo após a divulgação das denúncias. A obra vai ligar a estação Largo 13, na zona sul de São Paulo, às estações Santa Cruz e Chácara Clabim, e vai custar mais de 4 bilhões aos cofres estaduais. Este não é o primeiro problema que as obras do metrô enfrentam. O pior deles foi o acidente que abriu uma cratera na linha 4, estação Pinheiros, em 2007. Na época, 7 pessoas morreram no desabamento. A licitação do metrô é mais um escândalo que surge na reta final da campanha. As grandes obras viárias em São Paulo viraram alvo de suspeita com as denúncias contra Paulo Preto, o engenheiro ex-diretor da Dersa no governo de Serra, acusado de desaparecer com 4 milhões de reais que teriam sido arrecadados na campanha para presidente.
O portal R7 denunciou com exclusividade um esquema de suborno de multinacionais em obras do metrô de São Paulo e Brasília. A informação partiu de um ex-funcionário de uma das empresas envolvidas no pagamento de propina. E envolve também a CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. Trens de metrô em São Paulo e Brasília. Licitações vencidas por duas multinacionais do setor de transportes, Alstom e Siemens. Mas por trás dos equipamentos haveria um gigantesco esquema de pagamento de propina a funcionários públicos. A denúncia, publicada hoje pelo portal R7, tem como base o testemunho de um ex-funcionário das empresas, que não quer ter o nome revelado. Ele acompanhou de perto as negociações e enviou uma carta à Siemens, na Alemanha, relatando as práticas ilegais da empresa no Brasil. A informação que ele nos passou é do esquema envolvendo diretores da CPTM, do metrô, os detalhes dos valores, das percentagens a mais no superfaturamento. O funcionário aponta pagamento de suborno em 3 licitações: a compra e manutenção de trens para a linha 5 do metrô de São Paulo, compra e manutenção de equipamentos da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM, e projeto principal do metrô do Distrito Federal. O acordo previa pagamento de 7,5% do valor dos contratos aos funcionários envolvidos. O esquema de desvio de dinheiro começava sempre com a manipulação dos editais de concorrência pública. Segundo a testemunha do R7, foi o que aconteceu no contrato de manutenção dos trens desta linha do metrô de São Paulo. Um serviço de mais de 10 milhões de reais. Nos últimos 20 anos, a Alstom fechou negócios de mais de 11 bilhões de reais com o governo paulista. Os contratos vencidos pela Siemens passam de 3 bilhões. As duas empresas já foram alvo de investigações na Suíça e na Alemanha por causa das suspeitas de pagamento de propina em vários países. Este deputado de São Paulo é um dos que receberam a denúncia. Ele vai propor a abertura de uma CPI para investigar o caso. Nós vamos encaminhar uma representação essa semana ao Ministério Público, pedindo, o Ministério Público tem competência, pode quebrar sigilos, abrir inquéritos para apurar a veracidade a fundo no desvendamento desse esquema. Nós fomos ao encontro do governador Geraldo Alckmin no início da tarde. Naquele momento, ele disse que ainda não tinha sido informado da denúncia do R7. Eu não vi essa matéria, não li em nenhum lugar. Vou procurar me informar. Eu não vi essa matéria, não li em nenhum lugar. Vou procurar me informar. O chefe da Casa Civil de São Paulo, Edson Aparecido, disse hoje que o governo paulista não sabia da existência de nenhum cartel para licitação de obras do metrô. A denúncia foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, com base em documentos apresentados pela empresa alemã Siemens. Segundo a reportagem, a Siemens apresentou às autoridades brasileiras documentos nos quais afirma que o governo de São Paulo deu aval à formação de um cartel para licitações de obras no metrô. De acordo com a empresa alemã, a negociação com representantes do Estado está registrada em diários apresentados ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No mês passado, a Siemens denunciou a existência de um cartel do qual ela mesma fazia parte, para a compra de equipamentos ferroviários e para a construção e manutenção de linhas de trens em São Paulo e no Distrito Federal. A reportagem da Folha de São Paulo diz que, em troca, a empresa assinou um acordo que pode lhe garantir imunidade caso o cartel seja confirmado e punido. De acordo com o jornal, a formação do cartel para a linha 5 do metrô de São Paulo se deu em 2000, quando o estado era governado por Mário Covas, do PSDB. A reportagem diz que, segundo o CAD, o conluio se estendeu ao governo do sucessor Geraldo Alckmin e no primeiro ano do governo de José Serra. A Folha de São Paulo mostra que um dos documentos entregues pela Siemens ao CAD aponta o suposto aval do governo paulista em favor de um acerto entre empresas para a partilha da linha 5 em trecho já em operação. O acerto consistia em formar um consórcio único para ganhar a licitação e subcontratar empresas perdedoras, o que de fato ocorreu, segundo o jornal.
Logo que soube das denúncias, o governador Geraldo Alckmin, que está no interior do estado em inaugurações, determinou que o chefe da Casa Civil falasse com a imprensa. Edson Aparecido, em entrevista coletiva, disse que nenhum governador do PSDB jamais teve conhecimento da existência de um cartel deste tipo. Que nenhum governador do PSDB jamais teve conhecimento. Vale a pena repetir, hein? Jamais teve conhecimento. Eu não vi essa matéria, não li em nenhum lugar. Vou procurar me informar. Jamais teve conhecimento. O candidato José Serra, que assinou a licitação em 2008, quando era governador, e que ontem disse que queria uma investigação sobre o caso, hoje falou que tudo não passa de uma mera coincidência. Jamais teve conhecimento. Vou procurar me informar. Da existência de um cartel deste tipo. Há todo o interesse na apuração para que, se for o caso, não só o Estado tenha seu ressarcimento devido, como também, evidentemente, o processo de apuração se há o envolvimento de algum funcionário do Estado. A Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo informou que há um mês tenta obter os documentos e que vai entrar com uma ação na Justiça para obrigar o CAD a entregá-los. O CAD diz que o inquérito administrativo que apura o caso é sigiloso e que, no estágio atual das investigações, não é possível informar sobre a abrangência do cartel. O ex-governador de São Paulo, José Serra, não foi localizado para comentar o assunto. O governo do Distrito Federal informou que a licitação do metrô de Brasília foi aberta durante o governo de Joaquim Roriz e que o contrato foi prorrogado no governo de José Roberto Arruda. A assessoria do ex-governador Arruda disse que na assinatura da prorrogação não seria possível a combinação de preços. E o advogado do ex-governador Roriz disse desconhecer a denúncia.